Oi pessoal, vamos lá então, hoje é dia de módulo 8. Já entendemos a bioquímica das coisas, já entendemos como a célula funciona de fora para dentro, né? Glicocálice, membrana plasmática, processo de transporte. Agora a gente precisa entender o que de fato existe dentro do citoplasma dessas células, tá? Então, essa é a ideia da aula de hoje. Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, a gente precisa saber, de uma vez por todas, diferenciar uma célula eucariótica de uma célula procariótica. Gente, as células eucarióticas, elas têm núcleo, né? A gente geralmente fala que essa é a principal diferença entre eucarioto e procarioto. Mas não é simplesmente a presença da carioteca, ou seja, essa membrana que delimita o local que o material genético ocupa dentro das células, que vai acabar sendo o grande diferencial de uma célula eucariótica para uma célula procariótica. Além da carioteca, a célula eucariótica é cheia de organelas membranosas, coisa que não aparece na célula procariótica. Vocês vão encontrar na célula eucariótica, aqui é uma célula animal, ó. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aqui o liso, ó. Complexo de Golgi, vesículas que podem ser lisossomos, peroxissomos. Tu vai encontrar centríolos, que não são organelas membranosas, mas que são exclusivas eucarióticas. Tu vai encontrar, enfim, uma série de estruturas que são exclusivas das células eucarióticas. A mesma coisa aqui na célula vegetal, olha aqui. Núcleo, né, delimitado por carioteca, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, tá, que tem mitocôndrias. Além das mitocôndrias, apresentam os cloroplastos. Enfim, a gente tem uma série, né, de organelas dotadas por membranas, coisa que não aparece na célula procariótica. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A célula procariótica, ela é muito mais simples. Ela tem basicamente lá uma parede celular, tá? Que aqui está representada em cor de rosa. Lembra que ela é feita de peptídeo glicano? Abaixo da parede celular, ela tem uma membrana plasmática, né? Essa membrana plasmática é igual à nossa, modelo mosaico fluido. E depois ela tem um citoplasma, onde estão imersas ali poucas substâncias. Tu tem imerso ali o material genético, que é uma única molécula de DNA, que fica numa região do citoplasma que a gente vai chamar de nucleóide, né? E a gente vai ter pequenas moléculas de DNA, que a gente chama de plasmídios, que são moléculas extracromossômicas, nem todas as bactérias vão ter isso o tempo inteiro. E ribossomos, e é isso, tá? Em roxinho aqui por fora, a gente tem representado uma cápsula de polissacarídeos. Alguns procariotos, algumas bactérias, especialmente bactérias patogênicas, elas podem apresentar uma cápsula protetora de polissacarídeos. Esse polissacarídeo, essa camada, né, de carboidratos, além da parede celular, é importante para ela, porque ajuda ela a ficar mais hidratada e a desviar do sistema imunológico com mais facilidade. Então, em células patogênicas, além da membrana plasmática, além da parede celular, a gente ainda pode ter a cápsula, tá? Então, a gente vai mergulhar agora um pouco no mundo aí das células para tentar entender quais são as principais diferenças, além dessas que a gente está conversando. Se vocês voltarem um pouquinho lá para o módulo 5, vocês vão lembrar que as células eucarióticas que a gente tem hoje derivam de um ser procarioto ancestral, certo? Uma bactéria ancestral. Lembra que procarioto significa que ele veio antes da carioteca, procarioteca, certo? Então, lá no início da história das células, né, a primeira célula que surgiu numa célula procariótica, em algum momento o alimento começou a ficar escasso, e aí o que aconteceu? Algumas células começaram a desenvolver projeções da sua membrana plasmática que permitiram que ela aumentasse a sua superfície de absorção de nutrientes. E com isso, pessoal, aos pouquinhos, a membrana plasmática foi ficando cada vez mais complexa, até que um dia, né, desse origem a uma célula que tem lá uma membrana, chamada carioteca, protegendo o material genético, tá? Então, esse aqui seria o nosso eucarioto. Quais são as evidências que a gente falou desse processo, né? De que o eucarioto derivaria de um procarioto ancestral que não tinha parede celular. Uma das principais evidências é: membranas são todas semelhantes. Todas as membranas, a membrana da carioteca, a membrana do retículo rugoso, a membrana do retículo liso e a membrana plasmática externa, todas elas seguem o mesmo modelo: bicamada fosfolipídica. Segunda evidência, pessoal, na célula eucariótica, a gente tem muitas organelas membranosas que ou trabalham em conjunto ou estão anatomicamente conectadas.
Então, isso poderia ser uma evidência desse processo de evaginação de membrana, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, na célula animal, a gente consegue ver super bem que o retículo endoplasmático rugoso está anatomicamente conectado à membrana da carioteca, enquanto o retículo endoplasmático liso também está anatomicamente conectado aqui, ó, ao retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso e complexo de Golgi trabalham juntos, tá? Embora o complexo de Golgi não tenha ligação anatômica, ele recebe vesículas desse sistema de endomembranas. Então, são todas essas, né, a ligação anatômica e a semelhança bioquímica, evidências de que todas essas membranas derivam de um procarionte ancestral. Exceção feita, né, para as organelas membranosas que a gente sabe que derivam de processo endossimbiótico, que é o caso da mitocôndria, que vocês estão vendo aqui, né, teria sido englobada por esse ancestral, por essa célula ancestral. E essa mitocôndria costumava ser uma bactéria, enfim. E aí ocorreu aquele processo de simbiose, né? Ela ganhar proteção em troca de oxidar, né, carboidratos para ceder energia aí para a célula eucariótica. Então é isso, tá? Aos pouquinhos a célula eucariótica teria dado origem ao que nós somos hoje. Muito bem. Então, partindo desse princípio, pessoal, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que, hoje, procariotos não apresentam mitocôndrias, não apresentam cloroplastos, tá? Isso está apenas nas células eucarióticas. E 2, as organelas membranosas, como retículos, complexo de Golgi, né, lisossomos, peroxissomos, são exclusividade dos eucariotos, porque só aconteceram, só ocorreram, né, nessa linhagem evolutiva aqui. As bactérias, as árqueas, que são os procariotos que existem hoje, eles permanecem simples, né, como eram os seus ancestrais, sem essas organelas membranosas todas, ok? Então, depois de relembrar, a gente avança. Vamos dar uma aprofundada no que tem de importante aí na célula procariótica, perdão. Então vamos lá, já comentei com vocês o grosso, tá? Que a gente vai ter no citoplasma o material genético dela imerso lá. Não te esquece, anota aí, que a gente vai ter apenas uma molécula de DNA, tá? Então vou pegar aqui minha canetinha. A gente vai ter apenas uma molécula de DNA que tá aqui representada nesse pretinho. É uma grande molécula de DNA genômica, certo? E mais, ela é circular. E daí? E daí que ela é circular? Isso faz com que ela seja diferente da nossa, porque no nosso caso, a nossa molécula de DNA, ela forma um fiozinho, né? A gente diz que ela é filamentar. Isso aqui é DNA eucarioto, tá? E no caso do DNA do procarioto, isso aqui é pra ser uma molécula de DNA nossa, tá? A molécula de DNA, ela encontra suas pontinhas, né? Por isso que a gente diz que ela é uma molécula de DNA circular, mas continua sendo dupla fita, continua tendo os pareamentos de base nitrogenada que a gente conhece e tal, tá? Então, isso aqui é uma molécula de DNA circular e ela fica numa região do citoplasma que nós chamamos de nucleóide, ok? Muito bem. Além dessa única molécula de DNA que ela tem no seu citoplasma, o que mais que ela apresenta lá? Ribossomos, tá? Isso é muito importante. Ribossomos aparecem em todas as células de todos os seres vivos, porque todo mundo precisa produzir o quê? Todo mundo precisa produzir proteína, né? Então, o ribossomo é aquele organelo que vai pegar um aminoácido, vai pegar outro aminoácido e vai fazer a ligação peptídica entre eles com gasto de energia. Então, a gente tem ribossomos tanto no eucarioto quanto no procarioto. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho mais das diferenças entre os ribossomos que existem nas diferentes células. Mas e o que mais, pessoal? Bom, além disso, eu comentei com vocês que algumas bactérias podem apresentar pequenas moléculas de DNA extracromossômica, ou seja, além dessa molécula de DNA circular, certo? Que a gente vai chamar de plasmídio, tá? Então, aqui nessa ilustração, tu tem o cromossomo bacteriano, aquele, né, que tem o genoma, que tem todos os genes necessários para ela sobreviver. E no citoplasma podem ocorrer esses plasmídios. O que são esses plasmídios? Moléculas de DNA extracromossômica que ajudam, pessoal, a bactéria a sobreviver a algum tipo de problema. Às vezes a bactéria
faz por um processo aleatório, uma mutação genética que deixa ela mais resistente a um problema ambiental. Nossa, que problema ambiental poderia ter uma bactéria? Antibióticos, não é verdade? Então, quando tu dá um antibiótico para uma bactéria, ela morre. A não ser que ela tenha uma mutação genética que faça com que ela consiga produzir proteínas que neutralizem aquele antibiótico. Se esse é o caso, se ela conseguiu fazer um gene de resistência, né, aqui no cromossomo bacteriano dela, ela pode fazer uma cópia desse gene de resistência, ou várias cópias, como vocês estão vendo aqui, deixar no citoplasma dela e transferir, através de um processo que a gente chama de conjugação, alguns desses plasmídios de resistência para outras bactérias que estejam junto com ela no ambiente. Então, o que isso significa? Significa que uma vez que tu tem uma bactéria resistente, através desse processo que a gente chama de conjugação, outras bactérias podem vir a ficar resistentes também, tá? Então, eu botei aqui para vocês, ó, quando as bactérias se conjugam, os plasmídios podem passar através do tubo de conjugação para a bactéria receptora. Não é qualquer bactéria que consegue fazer o tubo de conjugação, tá? Elas têm que ter um gene especial, se chama gene fator F, que seria um fator de fertilidade. Se ela tiver esse gene fator F, ela faz esse tubo de conjugação e aí ela consegue transferir através dele os plasmídios para a bactéria vizinha dela, tá? E aí, pessoal? E aí que esse tubo de conjugação, ele pode ser chamado por muitos autores de pile ou de fímbria sexual, tá? Que vocês estão vendo aqui, ó, nessa ilustração como sendo esses cabelinhos aqui ao redor. É muito importante que vocês entendam o seguinte: procarioto não tem cílios. Quem tem cílio é célula eucariótica. Se aparecer essa cabeleira aqui ao redor da célula procariótica, é pilo, né? Pile ou fímbria sexual. A gente pode chamar por esses três nomes. A maioria das questões trata os três termos como sinônimos. Porém, existem algumas questões que chamam essas estruturas com nomes, aliás, que fazem distinção entre o que seria pile e o que seria fímbria. Segundo esses autores, né, que fazem essa distinção, a pile seria basicamente uma estrutura para fazer a transferência de plasmídio. A gente chamaria de pile sexual, tá? Então, isso aqui, segundo esses autores, é uma pile. Agora, se essa bactéria utilizar esses pelinhos aqui, não para fazer transferência de plasmídio, e sim para se aderir a um hospedeiro, assim para se aderir a alguma outra bactéria, né? Aí a gente vai chamar de fímbria, tá? Mas como eu disse antes, a grande maioria dos autores trata pile e fímbria como sinônimos de tubo de conjugação. Aqueles que fazem a diferenciação dizem que fímbria pode auxiliar na aderência, tá? Não na transferência de plasmídio. Certo, pessoal? Outra coisa, bactérias podem apresentar flagelo também. Não são todas as bactérias que apresentam flagelo. Bactérias que têm forma de bolinha, tipo os cocos, né, por exemplo, não vão apresentar flagelo. Essa daqui é uma bactéria que tem formato de bastão, né? Então, é um bacilo. Bacilos podem apresentar flagelo, mas esse flagelo, ele é quimicamente diferente do nosso. Então, anota aí. O flagelo dos procariotos é diferente do flagelo do eucarioto. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a bioquímica da coisa. Mas nós voltaremos a isso quando a gente chegar em evolução. Parece que essa mesma estrutura, né, o flagelo, surgiu 2 vezes na história evolutiva, de maneira independente. Surgiu a partir de um determinado gene nos procariotos e o flagelo também surgiu em uma outra linhagem de seres vivos, posteriormente surgiu lá nos eucariotos a partir de um gene completamente diferente. Então a gente chama esse tipo de processo, né, de convergência evolutiva. A pressão seletiva, tanto para a célula procariótica quanto para a célula eucariótica, basicamente disse para a célula o seguinte: se vocês não conseguirem se deslocar aqui, vocês vão morrer, né? Ou seja, sobreviveu, né, preferencialmente aquelas células que tinham capacidade para locomoção. Agora, como que eles conseguiram desenvolver esses flagelos? Isso surgiu de maneira diferente em procariotos e em eucariotos. Em procariotos surgiu um flagelo feito de flagelina, uma proteína específica, nenhum eucarioto tem isso. Em eucariotos, o flagelo é feito de microtúbulos. Então, nenhum procarioto tem microtúbulos. Tudo bem, pessoal? Buenas, tá? Então, sobre a célula procariótica, esses são os principais aspectos.
E assim, quando a gente fala de arquitetura celular, né, de citoesqueleto, vocês vejam que eu tenho 300 milhões de livros de biologia. E em nenhum livro de ensino médio consta que procariotos apresentam citoesqueleto, tá? Mas nos livros de ensino superior consta há bastante tempo. A gente tem, inclusive, artigos científicos, tá? Não é de ontem, gente. Isso aqui é 2005, tá? Que fala pra gente que as bactérias apresentam citoesqueleto, tá? Olha aqui, esse aqui é um artigo de revisão, significa que é um artigo que está revisando outros artigos científicos mais antigos, cujo título é, né, a nova biologia celular bacteriana, né, partes que se movimentam e arquitetura subcelular. E aí ele vem lá e diz assim, olha, os componentes do citoesqueleto de uma caulobactéria, tá? O que ele está falando pra gente? Células de caulobactérias têm homólogos para cada uma das 3 maiores sistemas de citoesqueleto eucariótico. Olha só, tem lá um tipo de elemento procariótico chamado FTSZ, né? Que é homólogo à nossa tubulina, do nosso citoesqueleto. Depois ele tem lá um outro que é o MRB, né? Que é homólogo à nossa actina, também faz parte do nosso citoesqueleto. Depois tem essa cresa aqui, que é um tipo de filamento intermediário. Quer dizer, o que significa dizer que esses elementos são homólogos? Significa dizer que eles têm a mesma origem evolutiva. A gente consegue rastrear os genes que determinam a produção dessas proteínas, tanto as eucarióticas quanto as procarióticas, e a gente vê que eles são muito semelhantes. Se eles são muito parecidos, significam que já existia um ancestral comum para procariotos e para eucariotos que conseguia sintetizar um citoesqueleto. Só que na linhagem de procariotos, né, surgiu o quê? Surgiu o citoesqueleto, desse tipo aqui, tá? FTSZ, MREB e essa CRES. E na linhagem dos eucariotos, essas proteínas deram origem à tubulina, à actina e aos filamentos intermediários. Eles têm homologia, eles são todos semelhantes do ponto de vista bioquímico, mas a função pode variar. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre esse esqueleto eucariótico também, tá? Mas só para vocês saberem, essa proteína procariótica FTSZ, ela ajuda essas bactérias a fazerem divisões celulares. Então, as tubulinas, né? Esse evento de citocinese na gente é auxiliado pela actina. A homóloga actina nas bactérias é a MREB, né? Que auxilia essas células a alterar o seu formatinho também e a determinar uma polaridade, né? Alguns elementos ficam de um lado, outros elementos ficam de outro, enfim, né? Inclusive ajudam também na segregação de cromossomos na hora da divisão celular. E a CRES, ela auxilia no formato das bactérias. E tudo isso na célula eucariótica é feito em conjunto, né? Por todo o citoesqueleto. Então, tô dizendo tudo isso pra vocês por quê? Porque em 2017 caiu uma questão na URGS que pra te acertar tu precisava assumir que procarioto tem citoesqueleto, tá? E é verdade, procarioto tem citoesqueleto, o que está desatualizado são os nossos livros de ensino médio, certo? Que mais, pessoal? Eu comentei com vocês que todas as células apresentam ribossomos, tá? É verdade. Mas existem leves diferenças entre o ribossomo dos procariotos e dos eucariotos. O ribossomo procariótico, ele é mais leve, ó, ele é o tipo 70S. S seria tipo a sigla que a gente usa pra medir a massa dela, né? Porque é muito pequenininho, não tem que botar quilos ou gramas aqui, é do ponto de uma organela, né? Então, ele é o ribossomo que a gente chama de 70S. Isso ocorre nas células procarióticas. A do eucarioto, ele é maior, certo? Um pouquinho mais denso. Então, ele é o 80S. E também é mais complexo, a gente tem mais bases nitrogenadas e proteínas no total. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem números de bases diferentes, né? Formando o RNA ribossômico dos procariotos, né? E dos eucariotos, tá? Olha só como varia, né, a quantidade de bases nitrogenadas do eucarioto para o procarioto, né? Sem falar nas proteínas que compõem esse ribossomo. Então, a proteína, aí a gente tem 31 proteínas formando a subunidade maior
né? A subunidade que a gente chama de 50S dos procariotos. E aqui a gente tem 50 proteínas que vão formar a subunidade maior do eucarioto, formando o que a gente chama de subunidade 60S. A subunidade menor do procarioto vai ter aí 1.540 bases nitrogenadas e 21 proteínas para formar a subunidade menor, que é o que a gente chama de 30S. Tá? E a subunidade menor, né, do eucarioto, ela vai ter aí 1.900 bases nitrogenadas, 33 proteínas, formando a subunidade menor, que a gente vai chamar de 40S, tá? Então, resumindo tudo isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Resumindo, o que é o ribossomo? Opa, volte. O que é o ribossomo? O ribossomo é uma organela composta por duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. A subunidade maior e a subunidade menor precisam estar acopladas para fazer proteínas, tá? Isso a gente vai estudar melhor no módulo 11. Do que é composto esse ribossomo? O ribossomo é composto basicamente por dois tipos de moléculas, por RNA ribossômico e por proteínas, ok? Então, RNA ribossômico e proteínas formam tanto os ribossomos dos procariotos quanto dos eucariotos. Agora, muda o quê? Muda a densidade dessa organela e a complexidade, né? Dos eucariotos a gente consegue ver aqui que ela é mais complexa do que a dos procariotos, ok? Muito bem, seguimos, pessoal. Bom, no início da aula eu comentei com vocês que os procariotos eles não apresentam organelas membranosas, mas para essa regra existem duas exceções mais ou menos, tá? Segundo os livros de ensino médio, o mesossomo seria uma organela procariótica, que é basicamente uma invaginação da membrana plasmática. Essa organela procariótica, ela teria aí duas funções, certo? Primeira, pessoal, ela auxiliaria na divisão celular, né? Em algum momento ela auxiliaria no processo dessa célula que conseguir fazer a divisão. E segundo, e mais importante, auxiliaria essa célula na respiração celular. Parece que alguns cientistas chegaram à conclusão que nesse mesossomo tu teria várias enzimas que fazem a respiração celular. Então ele meio que cumpriria o papel da mitocôndria nas nossas células. Então ele faria a respiração celular aeróbica. Bom, e aí? E aí que alguns autores defendem que o mesossomo não existe. Quando a gente pega células para fazer uma preparação química, para observar elas ao microscópio, o mesossomo aparece. No entanto, quando a gente faz a preparação por criogenia, que é uma preparação por congelamento, o mesossomo não aparece. Aí as pessoas ficam tipo, ó, só aparece na preparação química, na preparação criogênica não aparece, por que será? Se tu fizer os dois processos, tu faz primeiro a química, depois a criogênica, o mesossomo aparece. O que esse experimento indica pra gente? Esse experimento indica, pessoal, que provavelmente o mesossomo não exista. Que provavelmente o mesossomo seja só uma consequência da preparação química para análise dessas células ao microscópio. Então, isso, enfim, né? Tem bastante discussão a respeito disso, mas o mesossomo ele ainda consta nos livros de ensino médio. De qualquer forma, saibam, se cair mesossomo, né, ele seria responsável pela divisão celular e pela respiração celular, ok? Muito bem. Seguimos. A segunda exceção de organela membranosa diz respeito aos procariotos que são capazes de fazer fotossíntese. Esses procariotos, eles podem apresentar o que a gente chama de membrana fotossintética, certo? Nessa membrana fotossintética, né, que seria uma grande invaginação da própria membrana plasmática, tu teria lá uma série de pigmentos fotossintetizantes, como as clorofilas, por exemplo, tá? Isso apareceria, por exemplo, em bactérias verdes. Em cianobactérias, a gente já teria membranas internas que a gente chama de tilacoides, que também apresentam clorofila e que a gente vai estudar melhor quando a gente falar agora sobre fotossíntese. Gente, acabou o procarioto, vamos falar sobre eucarioto, vida que segue, né? Olha só, gente, o que acontece? Olha que linda, que maravilhosa a célula eucariótica, super complexa, super maravilhosa.
Tanto a célula procariótica quanto a célula eucariótica apresentam o quê? Apresentam citoplasma. Citoplasma pode ser chamado de citosol, citossol, hialoplasma ou citoplasma fundamental. Procariotos e eucariotos podem apresentar ribossomos. Um apresenta 70S, outro representa 80S. Procariotos e eucariotos podem apresentar, como vocês viram, citoesqueleto. E procariotos e eucariotos podem apresentar inclusões citoplasmáticas. Ai, prof, o que é a inclusão citoplasmática? Inclusão citoplasmática é algum elemento que está sendo reservado dentro do citoplasma. Por exemplo, no nosso tecido adiposo a gente guarda gordura, não é verdade? Essa gordura, no nosso caso, é a nossa inclusão citoplasmática. Nos procariotos também podem ter substâncias de reserva, geralmente é carboidrato mesmo, mas varia de espécie para espécie. Mas se tu tiver algo que não seja uma organela, né, que não seja uma enzima, que não seja material genético naquele citoplasma, provavelmente é uma inclusão citoplasmática, ou seja, uma substância que está sendo armazenada no citoplasma daquela célula, tá? Mas em cor-de-rosa aqui eu botei o que é a exclusividade da célula eucariótica, né, que são as organelas membranosas, certo? Essas organelas membranosas aqui, como os retículos, complexo de Golgi, mitocôndrias, lisossomos, peroxissomos, tudo isso é exclusivo do eucarioto, tá? Bom, mas antes de falar de organela membranosa, eu queria falar para vocês um pouquinho mais sobre o citoesqueleto eucariótico, tá? O que é o citoesqueleto? É o esqueleto celular. São basicamente, anota aí, 3 tipos de filamentos proteicos. Olha, o que é um filamento proteico? Filamento é um fio, tá? Uma proteína que forma um fio. Essas proteínas são de 3 tipos, tá? Quem são elas? Anota aí. A gente tem os filamentos intermediários, que são compostos por uma proteína chamada queratina, tá? Nós temos os microtúbulos, que são compostos por uma proteína chamada tubulina, tá anotando? E nós temos os microfilamentos, tá? Também chamados de filamentos de actina. Anota aí que o nome desse filamento proteico é microfilamento, certo? lamento. Ele é composto por actina. Muito bem, a gente vai começar o nosso estudo aqui falando sobre os microtúbulos. Os microtúbulos, pessoal, de novo, são compostos por proteínas globulares que a gente chama de tubulinas, tá? Então tem várias tubulinas que se associam para formar os microtúbulos. Nas células eucarióticas, os microtúbulos partem sempre de uma regiãozinha central, que é essa verde clara que vocês estão vendo aqui. A gente chama ela de centrosomo. O centrosomo está presente em todas as células, tá? Da célula animal, à célula vegetal, aos protozoários. O centrosomo, anota aí, essa regiãozinha aqui, ó, também pode ser chamado de região organizadora de microtúbulos, tá? Por quê? Porque é nessa região que fica bem pertinho aí do núcleo que os microtúbulos vão ser organizados para, enfim, né, se estender daqui para o resto do corpo celular, ok? Tá, e aí, prof, quais são as funções dos microtúbulos? Várias, tá? Anotou aqui que isso aqui é o centrosomo? Muito bem. Gente, funções. Primeiro, e o motivo pelo qual os microtúbulos são super conhecidos. Eles ajudam a formar as fibras do fuso mitótico e meiótico. Vocês já devem ter estudado em algum momento da vida de vocês divisões celulares, né? Então, quando vocês estudarem mitose e meiose, vocês vão ver que o material genético, enfim, ele vai se distribuir no citoplasma das células, né? E às vezes ele tá bem no centro, às vezes ele tá sendo arrastado para os polos. Quem vai fazer essa movimentação, vai puxar DNA para cá, vai puxar DNA para lá, é sempre microtúbulo, certo? Então tá aqui, ó, essa regiãozinha que parece um solzinho é o centrosomo. Dentro desse centrosomo tá essa organelinha aqui que a gente vai chamar de centríolos. Deixa eu passar aqui para mostrar para vocês. O que é o centríolo? Os centríolos, eles não estão presentes em todas as células, eles estão presentes nas células animais,
estão presentes nos protozoários e estão presentes em algumas plantas, como por exemplo as briófitas, as pteridófitas e algumas gimnospermas, tá? Então o que acontece? Essa organela aqui, que tá lá dentro do centrosomo, dentro da região organizadora de microtúbulos, ela é formada, como vocês podem ver, por 2 centríolos, certo? Que cada um deles é formado por 9 trincas de microtúbulos. Olha aqui, trinca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então são 9 trincas de microtúbulos que formam cada um dos centríolos. Essa organela ela vai ter milhões de funções pra gente. Dentre elas, dar origem aos cílios, que vocês estão vendo aqui no paramécio, e ao flagelo, como é o caso do espermatozoide, tá? Ou seja, se o microtúbulo compõe os centríolos, os cílios e os flagelos são produzidos a partir de microtúbulos também, tá? Então, olha só que louco, sem microtúbulo, tu não tem, deixa eu voltar aqui, divisão celular, certo? Primeiro lugar. Segundo lugar, sem microtúbulo, tu não tem centríolo, sem centríolo, tu não tem cílio, tu não tem flagelo, né? Enfim, tu tem uma série de funções celulares que estão limitadas. Além de tudo isso, pessoal, os microtúbulos também auxiliam no movimento de vesículas dentro do citoplasma, de vesículas, de organelas. Às vezes uma mitocôndria tá lá, mas ela tem que vir para cá, uma vesícula tá aqui, ela tem que ir para lá. Como que a célula faz a movimentação desses elementos, né? Então, é muito simples. Os microtúbulos, eles funcionam como se fosse um trilho, em cima do qual os trens conseguem se deslocar. Esses trens que carregam vesículas, por exemplo, podem ser outras proteínas, como é o caso da dineína, como é o caso da cinesina. Elementos esses que não são importantes vocês conhecerem agora, tá? Porque a gente vai falar, vocês vão ver isso de novo lá em biologia celular na faculdade. Mas é interessante que vocês saibam que os microtúbulos estão aqui também auxiliando no deslocamento de vesículas e organelas, tá? Então, microtúbulos ajudam na divisão celular, ajudam no deslocamento de organelas, ajudam na formação dos centríolos e ajudam na formação de cílios e de flagelos. E aí, prof, que mais? Bom, depois dos microtúbulos, que são feitos de tubulina, a gente tem os filamentos de actina. Olha a diferença, né, entre os dois. Enquanto os microtúbulos partem do centrosomo, os filamentos de actina, eles tendem a ficar bem abaixo da membrana plasmática. Isso é vantagem, porque ajuda a célula a ficar com o formato que ela precisa. Por exemplo, se isso aqui for um enterócito, meu Deus, prof, o que é um enterócito? Entero, anota aí no teu biodicionário. Entero significa intestino. Cito significa célula. Então, enterócito é uma célula do intestino. E o que faz o intestino? O intestino, ele é o grande responsável por fazer a absorção dos nutrientes que tem nas coisas que a gente consome. Esses enterócitos, eles vão ser mais eficientes na absorção desses nutrientes se tu tiver mais superfície de absorção de nutrientes. Quem é que ajuda a aumentar essa superfície de absorção? Olha quem está aqui embaixo empurrando a membrana plasmática, né? São os microfilamentos feitos de actina. Então, olha só que interessante. Aqui atrás é um desenho, aqui é uma foto, uma eletromicrofotografia eletrônica de transmissão, onde a gente consegue ver essa especialização da membrana dos enterócitos, que a gente chama de microvilosidade. Tá? Então, aqui embaixo, tá, onde essas setinhas estão ancorando ali, né, apontando algumas coisas, a gente está apontando aqui o quê? A concentração alta que existe desses filamentos de actina, tá? Aqui no esquema a gente tem representado em vermelho. Então, aqui a gente tem os microfilamentos que ajudam a empurrar a membrana plasmática e dar esse formato de microvilosidade. Então, a primeira grande função aí do filamento de actina é a formação das microvilosidades. Ah, prof, por que isso importa? Bom, isso importa, pessoal, porque aumenta a superfície de absorção de nutrientes. Imagina se essa superfície aqui fosse igual a essa. Desse lado aqui, ó, tu tem essa superfície de absorção. Vamos chamar isso aqui de superfície de absorção A.
Desse lado, com a microvilosidade, tu tem essa superfície de absorção. Tu não concorda comigo que se eu puder esticar essa linha vermelhinha aqui, que tá indicando pra mim a superfície B, se eu puder pegar isso aqui, ó, e esticar, essa superfície B não vai ser muito maior do que a superfície A? Sim. Então, por isso que para um enterócito é tão importante a actina, né? Ela vai formar essas microvilosidades para auxiliar no aumento da superfície de absorção de nutrientes. Prof, todas as células do meu corpo têm microvilosidades? É claro que não, só aquelas que precisam dela, tá? Bom, além disso, os filamentos de actina também auxiliam em outras coisas, como em movimentos que a gente vai chamar de ciclose. Seguir. As cicloses, elas são movimentos típicos que a gente consegue identificar super bem em células vegetais vivas. Então, esse vídeo que eu vou passar aqui para vocês é um vídeo que um estudante de biologia fez enquanto estava analisando células de uma alga, né? Quando tu coloca isso no microscópio óptico, que é aquele de luz, lembra do microscópio composto? A luz atravessa, né, esse fino corte de um tecido de alga, e com o estímulo da luz, essas células são estimuladas a movimentar seus filamentos de actina em um movimento circular. Esse movimento gera a ciclose, que é a movimentação desse citoplasma ao redor do vacúolo, do grande vacúolo que as células vegetais apresentam, e as células das algas também. Por que ela fica lá girando as organelas dela ao redor desse vacúolo, pessoal? Porque quanto mais espaço, né, for ocupado pelas organelas, mais luz os cloroplastos têm capacidade de absorver. Então, é um investimento energético muito interessante. Olha só. Dá o play aqui. Vocês estão vendo aqui? Olha só essa célula aqui. Coitado, ele não consegue filmar direito. Mas dá pra ver aqui bem que o cloroplasto, né, que é essa organela verdinha aí, tem um grande espaço dentro, que é o vacúolo, e que aqui a gente tá tendo aí uma grande movimentação. Olha só que legal. Das organelas. Claro que a única organela que a gente consegue ver aí bem, né, é o cloroplasto. Então, povos e povas, então é isso, tá? Isso é ciclose, também promovida essa movimentação citoplasmática pelos filamentos de actina ou microfilamentos. Essa imagenzinha que vocês têm aí no livro de vocês. Bom, além de tudo isso, tá? Esses microfilamentos de actina, eles auxiliam no processo de divisão celular, mas não para a formação das fibras do fuso. Isso é coisa de microtúbulo. E sim para um processo que a gente chama de citocinese. Significa literalmente divisão do citoplasma. Então, quando a gente tem citocinese, tem uma célula que vai fazer esse movimento aqui e vai dividir seu citoplasma em dois, certo? Uma célula que vai se dividir em duas. Quem puxa a membrana plasmática para fazer esse movimento aqui nas células animais são os filamentos de actina. Você tem que ter em mente que quem vai auxiliar nessa invaginação é a proteína que está mais próxima da membrana. Então, são os microfilamentos de actina, tá? Então, a gente tem aí super importantão, ciclose, formação de microvilosidades, formato da célula e citocinese na divisão celular. Além disso, pessoal, na célula muscular existe uma unidade funcional que a gente chama de sarcômero. Tá? O sarcômero, o que é? O sarcômero é basicamente a união de algumas proteínas, como a actina, que está aqui em azul, certo? A troponina, a tropomiosina, a miosina, né, que está aqui em laranjinha. E basicamente essas proteínas aí ajudam a formar a unidade contrátil do músculo, que a gente chama de sarcômero. Quando o músculo está estendido, né, o sarcômero está estendido também. Quando o músculo tem que se contrair, são todos esses sarcômeros que tem dentro da célula muscular que vão se contrair para conseguir puxar o teu osso. Então, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo basicamente uma célula muscular, células musculares estriadas, esqueléticas, são multinucleadas, então aqui vocês estão vendo 2 núcleos. Dentro dessa célula muscular, tem um monte desses sarcômeros que podem se distender e se contrair. Então, na célula muscular, no miócito, na fibra muscular, quem auxilia no processo de contração é basicamente, tá, resumindo grosso modo, é a actina associada à miosina, porque ele forma o sarcômero, tá? Essas membranas que vocês estão vendo aqui ao redor desses filamentos de actina e miosina, desses sarcômeros, são organelas que a gente vai chamar de retículo sarcoplasmático, que na verdade nada mais é do que o retículo endoplasmático da célula muscular, super especializado.
E em amarelinho aqui a gente tem os túbulos T, que são invaginações da própria membrana plasmática da célula muscular. Tudo isso a gente vai estudar um monte lá em histologia humana. Agora, a única coisa que eu quero que vocês saibam é, para a contração muscular é necessário ter actina e miosina, ou seja, sem actina, sem essa parte do citoesqueleto, não tem músculo se contraindo, tá? E na gente, quase tudo que é importante se movimenta, né? A gente, é coração, é língua, né? Diafragma, músculos intercostais, tudo isso precisa de um músculo para funcionar ou é feito de músculo. Buenas, depois a gente tem os filamentos intermediários. Opa, não era isso que eu queria mostrar agora. Os filamentos intermediários, pessoal, estão aqui representados em azul. Lembra que eles são compostos por proteínas que a gente chama de queratinas. E eles são muito, muito abundantes em células que precisam estar bem ligadas umas das outras. Isso a gente tem muito em tecido epitelial. Essas queratinas, elas auxiliam, anota aí, na união intercelular, ou seja, união entre células diferentes. Nós vamos ver daqui a pouco que a membrana plasmática das células, elas podem adotar diferentes especializações de acordo com a sua função. Então, se eu estou falando de tecido epitelial, eu estou falando de tecido que precisa fazer revestimento. Se ele precisa revestir, todas as células precisam estar fortemente ligadas umas às outras. Se eu puxar minha pele aqui, eu não posso, né, promover uma desagregação entre as células. Então, todas as células são fortemente ligadas entre si, porque as queratinas unem uma célula à outra. Certo, pessoal? Então, é isso que vocês estão vendo aqui, queratinas. O nome da especialização de membrana formada por queratinas, anota, é desmossomo, tá? Não confunde com plasmodesmo. Plasmodesmo é aquele buraco da parede celular que tem na planta, tá? E desmossomo é o nome da união, da especialização de membrana que une células adjacentes. Certo, gente? Existe um outro movimento citoplasmático que a gente chama de movimento ameboide, que precisa da ajuda de todo o citoesqueleto para acontecer, tá? Precisa aí da actina, precisa dos microtúbulos, precisa dos filamentos intermediários. E esse movimento ameboide, ele não ocorre em qualquer célula. Ele ocorre especialmente em células especializadas. No nosso corpo é glóbulo branco que faz. Lembra aquele GIF que eu mostrei na aula passada do glóbulo branco caçando lá a bactéria? Pois é, ele faz um movimento ameboide, ele gera pseudópodes, lembra? Para conseguir se deslocar e para conseguir englobar aquela bactéria. Então, não é qualquer célula que vai fazer aquilo, são só células altamente especializadas. No nosso caso, são só os glóbulos brancos. E é claro, o nome é movimento ameboide por algum motivo, né? São as amebas que conseguem fazer esse processo. E, obviamente, que eu trouxe um vídeo aqui para vocês do movimento ameboide. Olha só, isso aqui é um pseudópode, tá? De uma ameba. Essas coisinhas verdes que vocês estão vendo aqui são algas que ela englobou para se alimentar. Eu vou dar o play agora para vocês verem como tu precisa mudar o formato da membrana plasmática e como tudo isso, obviamente, vai recrutar muita energia e muita ajuda aí do esqueleto da célula, o citoesqueleto. Olha que legal. Então, todo citoesqueleto precisa auxiliar. Todo citoesqueleto precisa auxiliar para que, enfim, né, o movimento ameboide possa acontecer. Mas o principal envolvido aí nessa arquitetura de formato de membrana realmente são os microfilamentos de actina. Bom, vamos falar um pouquinho sobre especializações de membrana, né? Como que as células podem interagir. O primeiro que a gente vai conversar agora são as interdigitações. O que é uma interdigitação? É quando as células ficam fortemente unidas. Não porque ali tu tem desmossomos de queratina, como a gente falou agora há pouco, mas porque o formato de uma membrana plasmática, ele é complementar ao formato da outra membrana plasmática. Então, isso ajuda a, por exemplo, uma célula se grudar na outra também, tá? Claro que quase sempre que a célula tem interdigitação, ela também vai ter desmossomo. Mas uma coisa é uma especialização proteica e outra coisa é uma especialização da própria membrana. Por exemplo, aonde essa célula daqui está evaginando, essa daqui teve que
invaginar e elas se encaixam perfeitamente. Então, isso ajuda na adesão entre células. Isso é uma ilustração, isso é uma foto de verdade. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma interdigitação, certo? Desse lado de cá tem célula, desse lado de cá tem outra célula. E o que vocês estão vendo aqui, ó, é que o formato de uma célula é complementar ao de outro. Isso é uma interdigitação, ok? Bom, e as demais especializações de membrana? Microvilosidades nós já estudamos, né? São projeções da membrana plasmática que aumentam a superfície de absorção de nutrientes e que são suportadas por filamentos de actina, também chamados de microfilamentos, mas a gente tem várias outras e agora a gente vai estudar elas, tá? Zônula de oclusão, zônula de adesão, desmossomo, junção comunicante, e é isso aí, aos pouquinhos vamos lá. Primeiro vamos começar pela zônula de adesão, também chamada de zônula aderente, tá? Na ilustração é essa partezinha que vocês estão vendo aqui. O que é a zônula de adesão? Como o próprio nome está dizendo, é uma zona onde as células têm adesão. Tá? Qual é a diferença da zona de adesão para um desmossomo, por exemplo? Primeira diferença, pessoal, aqui nessa imagem, a gente consegue ver que essa é uma zona que está tendo adesão em pontos específicos e isso está sendo suportado porque, olha esse MF aqui, ó, ele indica microfilamento, ou seja, a zônula de adesão ela é suportada por actina e não por queratina, tá? Essa é a primeira grande diferença. E segunda, pessoal, embora a gente não consiga ver nessa foto, nem nessa ilustração, a zônula de adesão ela forma um cinturão ao redor de toda a célula, tá? De forma que a tração que tu faz num lado acaba puxando toda a célula e toda a célula vizinha para o outro lado também, porque todas elas vão estar aderidas por zônula de adesão. De novo, uma especialização de membrana super abundante em tecido epitelial. Depois, temos a zônula de oclusão. Gente, zônula de oclusão oclui. O que é ocluir? Ocluir é vedar o espaço que deveria ter entre duas células, tá? Se a gente está falando aqui de enterócitos, ou seja, células do intestino, a função dele é absorver nutrientes, lembra? Só que, pois é, nem tudo que a gente come está esterilizado. Às vezes a gente consome um alimento e junto com ele vem, por exemplo, uma bactéria, um protozoário, algum micro-organismo que possa entrar na corrente sanguínea da gente e fazer mal pra gente. Então, nesse sentido, pessoal, eu não posso permitir, de forma alguma, que esses micro-organismos saiam do intestino e invadam a corrente sanguínea. Por isso, deixa eu pegar aqui o meu marca-texto, existem as zônulas de oclusão. A zônula de oclusão, ela oclui, ela veda, ela fecha qualquer espaço que exista entre os enterócitos. Por quê? Porque se aqui embaixo tu tiver um vaso sanguíneo, certo? A bactéria que está aqui dentro do intestino não vai conseguir passar por esse espaço intercelular. Concorda comigo? Ela obrigatoriamente vai ter que passar pelo citoplasma das células do intestino, pelo citoplasma do enterócito. E esse enterócito ele vai funcionar como um grande filtro, escolhendo o que pode entrar da luz do intestino para a corrente sanguínea e o que não pode. Se for uma bactéria, na grande maioria dos casos, ele consegue dizer, ó, tu não passa, né? Recruta-se o sistema imunológico, enfim. Certo, pessoal? Então, essa é a zônula de oclusão. Aqui nessa imagem, a gente está vendo que a zônula de oclusão, ela está ocorrendo aqui, tá? Não tem espaço entre essas duas membranas plasmáticas. Aqui embaixo, a gente tem a zônula de adesão, ó. Tá? Que a gente estava conversando agora há pouco, pode ter espaço entre as células aqui. Mas nada que estiver desse lado conseguirá passar para o sangue que está do lado de cá. E os desmossomos? Bom, o desmossomo, pessoal, já estudamos também, tá? São formados aí por proteínas do nosso citoesqueleto, que a gente chama de filamentos intermediários. Os filamentos intermediários são formados por queratinas. Então, queratina, sim, é uma proteína que forma esse botão, né? Entre uma membrana plasmática e outra membrana plasmática. Então, se aqui tu tem uma célula e aqui tu tem outra célula, né? Esse citoesqueleto daqui tem que se aderir ao citoesqueleto de lá para conseguir fechar como se fosse um botãozinho, né? Essas duas células ficarem bem ligadas. Só que a queratina sozinha não consegue fazer isso, ela também precisa de uma outra proteína chamada caderina. Então,
O citoesqueleto propriamente dito, né, as queratinas estão acopladas às caderinas. E as caderinas são as proteínas que vão fazer essa ligação intercelular, tá? Mas o desmossoma ajuda nessa adesão, ajuda na distribuição da tração, né? Se eu puxar uma célula, todas as outras vêm, né? Porque todas elas vão ser tracionadas simultaneamente. Acho que seria interessante vocês adicionarem aí o termo caderina, para vocês lembrarem que o desmossoma é formado por caderina e queratina. Então, olha só, a gente está olhando de novo para aquelas células, tá? Aqui a gente tem a nossa zona de oclusão, aqui a gente tem a nossa zônula de adesão, tá? Que daí tu vai aderir em um pontinho e em outro pontinho, que daí é suportado por actina. Aqui nessa zona bem densa, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os desmossomos, tá? Formados por actinas e caderinas. Bom, temos também, além de desmossomos, hemidesmossomos, tá? O que é um hemidesmossomo? É um desmossomo que não está ligado a outra célula, mas está ligado a algum outro elemento da matriz extracelular. Nesse caso aqui, como a gente está falando de um epitélio, né? Esse elemento da matriz se chama lâmina basal. São basicamente filamentos proteicos, carboidratos, enfim, aos quais as caderinas conseguem se associar também, tá? Então, o hemidesmossomo liga a célula a um elemento não celular. E o desmossomo liga uma célula a outra célula. Ok? Agora sim, junção comunicante. Olha só que interessante, né? Ela não está aqui interessada em fazer adesão. Ela está interessada em fazer comunicação. A gente chama de junções gap, ou do inglês gap junction, tá? Muito bem, quem são as proteínas que formam essas junções, tá? São as conexinas. Conexinas formam conexões. E a gente está vendo essas gap junctions aqui indicadas em G, tá? Nessa ilustração. Então, essas conexinas, elas ficam em regiões, né, onde a membrana de uma célula e de outra célula são muito próximas. Nesse caso aqui, a célula B é um neurônio e a célula A é uma célula muscular. Então, o neurônio ele precisa estimular a célula muscular para que ela vá se contrair. Em alguns casos, isso é feito pelas junções gap. Então, existem conexinas que fazem isso aqui, ó, pessoal, tá? São proteínas que se estendem de uma célula para outra e através das quais vários elementos podem ser transmitidos, tá? Pode ser uma molécula de RNA mensageiro, pode ser íon, pode ser nutriente, às vezes pode ser um neurotransmissor, tá? A gente vai ver que quando dois neurônios se comunicam, né, eles se comunicam por meio de sinapse. A sinapse que a gente vai estudar lá no módulo 31 se chama sinapse química, que é quando o neurotransmissor viaja de um neurônio para outro neurônio através de um espaço que a gente chama de fenda sináptica. Então, os neurotransmissores, você já deve ter ouvido falar, serotonina, dopamina, acetilcolina, papapá. Em alguns casos, os neurônios não fazem essa sinapse que a gente estuda, a sinapse química, eles fazem a sinapse elétrica. Por quê? Porque eles simplesmente conseguem transmitir a despolarização porque eles estão conectados através de junções gap. E aí os elementos necessários atravessam citoplasmas diretamente, sem precisar passar por aquele espaço chamado fenda sináptica, sem precisar de um neurotransmissor, como precisa sempre, né, a sinapse química. Tá, pessoal? Então, falou de sinapse elétrica, estamos falando de junções gap que ocorrem entre neurônios. A proteína que faz essas conexões a gente chama de conexinas, certo? Muito bem! Também lá no módulo 31, em histologia humana, a gente vai estudar 3 tipos de tecido muscular. A gente vai estudar a musculatura estriada esquelética, a gente vai estudar a musculatura lisa e a gente vai estudar a musculatura estriada cardíaca. O que é musculatura estriada cardíaca? É uma musculatura que forma o nosso coração, que forma o nosso miocárdio. E vocês estão vendo ela aqui nessa imagem, pessoal, olha só. É muito comum quando tu pega um corte histológico de coração, tu enxergar essas estriações, né? Esses discos intercalares, tá? O que são esses discos intercalares que vocês estão vendo aqui, tá? Os discos intercalares nada mais são do que 3 especializações de membrana que o coração precisa para funcionar, todas elas numa só. No disco intercalar tu tem desmossomo,
zônula de aderência e junção comunicante. O desmossomo e a zônula de aderência fortalecem a união entre as células. Dessa forma, lembra que o coração ele tem 2 átrios e 2 ventrículos? Não sei se vocês lembram disso, mas as cavidades de cima do coração são os átrios e as de baixo são os ventrículos. Enquanto os átrios estão contraídos, o ventrículo está dilatado. Enquanto o ventrículo está contraído, o átrio está dilatado. O coração faz assim, né? E aí que essa contração começa por cima e depois ela vai indo por baixo. Quando essa célula daqui começa a se contrair, ela já puxa de baixo, que já puxa de baixo, que já puxa de baixo, daqui a pouco puxa de baixo, isso aqui vai se distendendo. Ou seja, a tração de uma puxa a tração de outra. Por isso que no disco intercalar, tu precisa do desmossomo e da zônula de aderência. Porque daí quando tu puxa uma, tu puxa a outra junto. Puxa uma, tu puxa a outra junto. Certo? E a junção comunicante facilita a comunicação entre as células. Dessa forma, elementos que vão estimular a contração do coração podem fluir mais rapidamente entre as células, através das junções gap, tá? Também ocorrem interdigitações no miocárdio. Mas isso nós vamos aprofundar só no módulo 31, tem tempo até lá. Embora possam aparecer algumas questões de citologia já com todas essas especializações de membrana. E faz sentido, porque afinal de contas são adaptações das células. Bom, então, agora que a gente já falou sobre tudo isso, a gente finalmente pode entrar no mundo das organelas, tá? As questões que realmente são mais abundantes de citologia. Vamos começar pelos centríolos. Primeira coisa, essa também é uma organela que não apresenta membrana. Quem são as organelas não membranosas? O ribossomo, que a gente viu lá atrás, né? Ele é formado por RNA ribossômico e por proteínas. 2, os centríolos, que são formados basicamente por microtúbulos. Ponto final. O resto da organela é delimitada por membrana. O centríolo, ele é feito por microtúbulos, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Por 9 trincas de microtúbulos. Eles sempre ocorrem aos pares e eles ficam no centrosomo. Lembra? A região central da célula que a gente chamou de região organizadora de microtúbulos. Acabamos de estudar isso em citoesqueleto. E daí que, além de auxiliar na divisão celular, auxiliando as células animais, por exemplo, a fazer lá aquelas fibras do fuso, os centríolos também auxiliam na formação dos cílios e flagelos. E agora a gente tem que entender como que isso acontece. Bom, nas células humanas só tem um tipo de célula que apresenta flagelo, né, que é o espermatozoide. O espermatozoide, ele é uma célula que precisa se deslocar com muita facilidade, né, com muita habilidade. Por isso, a gente tem um centríolo, tá, que durante a espermiogênese, ou seja, durante a especialização da célula, que será um espermatozoide, esse centríolo, ele se desloca até a membrana plasmática e forma o que a gente chama de corpo basal. Presta atenção aqui um pouquinho, ó, pessoal. Então, aqui está um dos teus centríolos. Tu tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trincas de microtúbulos. Aqui a gente fez uma secção transversal para conseguir enxergar essas 9 trincas. E daí que para conseguir formar o flagelo, dessas trincas, uma dupla se alonga, né? Ou seja, de cada 3, 2 se alongam. Como que ele se alonga, prof? Os ribossomos produzem mais tubulina. Tubulina é uma proteína, não é? Então, o ribossomo vai produzir mais tubulina, tubulina vai sendo agregada lá, e esses 2 microtúbulos vão conseguir se alongar porque ele ganha mais tubulina. Então, se tu fizer um corte transversal no flagelo, que é esse que a gente está vendo aqui, tu vai ver que o flagelo ele é formado internamente por 9 duplas periféricas de microtúbulos, que é o que a gente está vendo aqui. E lá no meio, pessoal, para dar mais estabilidade para esse flagelo, também surgem outros 2 microtúbulos. Então, olha só, o corpo basal, ele é o centríolo que deu origem ao flagelo. Ele é formado por 9 trincas de microtúbulos. O flagelo, por sua vez, é formado pelo quê? Por 9 duplas de microtúbulos periféricos e uma dupla de microtúbulo central, certo? Tudo isso é protegido por membrana plasmática, porque conforme esses microtúbulos se alongam, a membrana plasmática acompanha o crescimento deles. Então, ao redor dos flagelos, a gente tem membrana plasmática, ok?
A mesma coisa acontece se a célula precisar formar cílios, tá? Cílio é exatamente igual na célula eucariótica à constituição bioquímica, né, do flagelo. São 9 duplas de microtúbulos periféricos e uma dupla central, tá? Então, essa daqui é o processo de formação de cílios e de flagelos. Detalhe, anota aqui, tá, pessoal? O corpo basal, ele pode somente ser chamado de cinetossomo. Cineto significa movimento. E somo, vem de somas, né? Significa corpo. Ou seja, esse corpo basal é chamado de cinetossomo porque é ele que vai auxiliar na movimentação do flagelo ou do cílio. Aqui, pessoal, a gente tem uma micrografia eletrônica de secção transversal do cílio e do corpo basal. Como é que eu sei disso? Você pode ser, claro, um cílio ou um flagelo, né? Aqui eu tenho 9 duplas de microtúbulos periféricos, uma dupla central. E aqui eu tenho 9 trincas de microtúbulos periféricos e nenhuma central, tá? Então, isso me indica que isso aqui é centríolo e que isso aqui é flagelo. Poderia ser também cílio. Tá? Muito bem. Que mais? Bom, qual é a diferença então de cílios para flagelos? Em primeiro lugar, o comprimento. Flagelos tendem a ser muito longos, enquanto os cílios tendem a ser curtos. Em segundo lugar, a quantidade. Flagelos tendem a ocorrer em um número pequeno, né? O espermatozoide, por exemplo, apresenta apenas um flagelo, o espermatozoide humano. Existem alguns protozoários que apresentam 2, 3, 4 flagelos, mas é muito raro, né? São poucos flagelos geralmente que ocorrem por célula. E no caso dos cílios, eles são muito numerosos, certo? Muito bem, quais são as funções dos cílios e dos flagelos? Bom, pode ser para movimentar a célula, né? Elas podem querer se deslocar. Então, no caso do paramécio, ele é um protozoário ciliado. Então, ele pode usar esses cílios dele, esses muitos cílios, para conseguir se deslocar, para conseguir nadar. O flagelo também usa o espermatozoide também, ele usa o seu flagelo para deslocamento, para conseguir nadar até conseguir achar o ovócito. E existem células que utilizam essas estruturas não para se movimentarem, mas para movimentar o meio externo, tá? Às vezes, por exemplo, o paramécio pode estar ali paradinho, bem querido, bem faceiro, e aí existem outros ciliados que são sésseis, né? Ciliados que ficam fixos em um determinado lugar, são células fixas, tá? Que ficam lá paradinhas e que eles têm um monte de cílios e esses cílios se movimentam para carregar a comidinha para dentro da boquinha dele. Isso acontece também no paramécio. Claro que os cílios servem para deslocamento para ele, mas os cílios do paramécio também servem para encaminhar comida para uma região que a gente vai chamar de citofaringe. Citofaringe é tipo um suco de membrana plasmática que encaminha os nutrientes para a digestão. Então, um negócio bem interessante. O paramécio é uma célula sensacional. Olha aqui o vacúolo pulsátil que a gente estudou na aula passada. Tá, gente? Então, são essas as duas funções. Ou desloca a célula, ou desloca o meio. Certo? No nosso corpo, a gente tem muitas células ciliadas, como as células da traqueia, do epitélio da traqueia. Mas a gente tem poucas células flageladas, tá? Os ovários também, né? Nas trompas de falópio, a gente tem cílios para ajudar a deslocar o ovócito em direção ao útero. Enfim. Bom, o flagelo bacteriano, eu falei pra vocês, ele é completamente diferente do nosso, tá? Pra começar, que não são todas as bactérias que apresentam flagelos, são apenas algumas, tá? Cocos, por exemplo, não apresentam flagelo. Esse flagelo é feito de uma proteína chamada flagelina, que está ancorada na membrana plasmática, primeira membrana plasmática da bactéria, através de um complexo proteico rotacional. Isso aqui recebe energia e gira como se fosse um motor, e gira também aqui o flagelão, um movimento circular que é um pouco diferente do nosso. Então, algumas bactérias podem ter uma arquitetura celular bem diferente, né? Tu vê aqui que ela tem membrana plasmática número 1 e membrana plasmática número 2. Tem duas bicamadas fosfolipídicas. Entre as duas aqui tu teria uma parede celular de peptídeo glicano e por fora tu ainda pode ter uma cápsula protetora. Mas enfim,
completamente diferente do nosso, não tem microtúbulo aqui, também não precisa decorar nada disso. É só para que tu lembres que o flagelo dos procariotos é diferente do flagelo do eucarioto, tá? E essa proteína se chama flagelina. E aí, que mais? Bom, vamos começar a falar de sistema de endomembranas? Ai, meu Deus, o que é um sistema de endomembranas? Endo significa dentro. Membrana significa membrana. Ou seja, são as membranas internas, né? Então, essa aqui é a membrana externa e dentro da célula eucariótica a gente tem lá os retículos, o complexo de Golgi formando o sistema de endomembranas. Então, no zoom aqui, o que nós temos? A gente tem o núcleo delimitado pela sua carioteca, né? A carioteca, ela é formada por duas membranas, né? Uma membrana interna, a qual está ancorado o material genético, e a membrana externa, que está anatomicamente conectada ao retículo endoplasmático rugoso. E, conversamos antes, o retículo rugoso está anatomicamente conectado ao retículo endoplasmático liso. Vamos aprender a ver a diferença entre essas organelas e as semelhanças também, tá? Bom, podem ocorrer ribossomos, olha só, tanto no retículo endoplasmático rugoso, quanto na membrana externa da carioteca. Também ocorrem ribossomos livres no citoplasma e dentro de organelas como as mitocôndrias e os cloroplastos, ok? Só não esquece que as organelas das mitocôndrias, os ribossomos das mitocôndrias, os ribossomos dos cloroplastos, são aqueles bacterianos, né? Mais leves, os 70S. E os ribossomos que estão nos retículos, no lado externo da carioteca, ou então dispersos no citoplasma, são ribossomos tipicamente eucarióticos, 80S, tá? Bom, além dos ribossomos que a gente tem em comum, né, entre esta e esta estrutura, nós temos por todas essas organelas aqui, tanto através do retículo rugoso quanto através do retículo liso, uma capacidade comum, que é a capacidade de transporte. Transporte. Substâncias podem ser formadas tanto dentro do retículo rugoso quanto dentro do retículo liso. E essas substâncias podem ser transportadas para outra parte do sistema de endomembranas, que é o complexo de Golgi. Esse transporte, ele é feito através de vesículas. Olha só, essas vesículas, elas podem brotar tanto do retículo rugoso quanto do retículo liso. Dentro dessas vesículas, tu vai ter o quê? Tu vai ter as moléculas que foram sintetizadas ou no retículo rugoso ou no retículo liso, tá? Então, a função comum do retículo rugoso e do retículo liso, anota aí, é o transporte, tá? Através de vesículas. Lembra também, vamos puxar o citoesqueleto, né? Essas vesículas vão ser transportadas através daqueles trilhos formados por microtúbulos, tá? Tá, e daí? Quais são as funções exclusivas de cada um? Por que eu tenho ribossomo aderido num retículo rugoso? Por que eu tenho ribossomo no citoplasma? Por que eles não estão todos num lugar só? Gente, o fato é que cada ribossomo tem uma função, tá? Todos eles têm a função comum, que é a questão, né, de produzir proteínas. Deixa eu só voltar aqui minha imagenzinha, quero destacar pra vocês. Estão vendo que aqui a gente tem vários ribossomos, um do ladinho do outro, formando tipo uma cobrinha, tá? É isso que a gente tá vendo aqui nessa foto e nesse desenho, tá? Nesse desenho aqui a gente tá vendo vários ribossomos lendo a mesma molécula de RNA. Para entender isso, a gente precisa entender o seguinte: o que a molécula de RNA é? A molécula de RNA mensageira, ela nada mais é do que uma cópia de um gene que está lá no DNA. Essa cópia, ela contém, portanto, uma receita para a produção de alguma coisa. Então, essa coisa, nesse caso, com certeza é uma proteína. Por que eu sei disso? Porque eu tenho vários ribossomos que estão lendo o mesmo RNA mensageiro. Então, todos esses ribossomos estão lendo a mesma cópia da molécula de DNA. Isso significa que todos eles vão produzir a mesma proteína final, tá? Isso aqui é um esquema, isso aqui é uma foto. Essa linha aqui que vocês estão vendo é o RNA mensageiro, que é uma cópia do DNA. Cada bolinha escura dessas aqui é um ribossomo.
E cada ribossomo consegue, a partir da leitura da receita, produzir a proteína, né? Então, esses rabinhos que vocês estão vendo aqui são proteínas. Todas essas proteínas vão ser iguais entre si no final do processo, porque todos esses ribossomos estão lendo o mesmo RNA mensageiro. Por que a célula faz isso? Simples, para que eu possa ter uma grande quantidade daquela mesma proteína, tá? Digamos que o elemento que eu queira produzir seja colágeno, para manter a minha pele íntegra, né? Para não ter escorbuto. Colágeno é uma proteína. Então, pô, se eu tô dando vitamina C, se eu tô dando aminoácido para as minhas células, eu vou ter que ter muitos ribossomos lendo a receita do colágeno e todos eles vão estar produzindo esse colágeno para mim. Eu vou ter muito colágeno para conseguir, né, ficar lá com a carinha inteira. Eu consigo ver também nessa foto quem é que tá mais avançado na produção do colágeno, quem é que tá menos avançado. Olha só, deixa eu pegar aqui meu ponteiro. Aqui tu tem, ó, uma proteína que tá bem pequenininha, ó. Esse ribossomo acabou de produzir ela, ó. Significa que ele recém começou a leitura dele. Ó lá, bem pequenininho. E lá no final, olha só o tamanho dessa proteína. Olha lá como ela já tá bem maior, né? O que isso indica? Isso indica que esse ribossomo aqui começou a ler antes desse RNA mensageiro. E esse aqui recém começou a leitura dele lá, tá? Quando a gente tem vários ribossomos assim, aderidos, né, ao mesmo RNA mensageiro, a gente chama isso de polissomo ou polirribossomo, sendo polirribossomo o melhor termo, porque são vários ribossomos lendo o mesmo RNA mensageiro, tá? Como eu disse antes, os ribossomos eles podem estar livres no citoplasma, ligados ao retículo endoplasmático rugoso ou então aderidos à membrana externa da carioteca, além da gente poder ter também dentro de mitocôndrias e cloroplastos ribossomos 70S. Tá, e daí? E daí que... Deixa eu só voltar aqui. Quando a gente estava falando dos retículos, a gente viu que só o retículo rugoso tem esses ribossomos. Então vamos lá, anota aí. Além da função de transporte, o retículo endoplasmático rugoso, por ter ribossomos, ele também é capaz de sintetizar proteínas. Tá, mas peraí, qual é a diferença dessas proteínas para as proteínas que são sintetizadas em outros locais das células? Gente, a diferença é o destino. As proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso saem daqui para ir para o complexo de Golgi, tá? E de lá elas podem ser armazenadas, liberadas da célula através de um processo que a gente chama de secreção. Elas podem ser incorporadas à membrana plasmática ou a alguma outra organela, como os lisossomos, por exemplo, tá? Então, é importante que vocês entendam que se, por exemplo, eu precisar de uma proteína no meu citoplasma, se eu precisar de tubulina, por exemplo, lá no citoplasma, quem vai fazer a tubulina vai ser provavelmente um ribossomo que está no citoplasma. Se eu precisar de uma proteína para ser secretada, para participar de membrana ou para fazer parte de uma organela, então eu vou ter essa síntese sendo mediada por ribossomos que estão no retículo endoplasmático rugoso. Anotou aí? Retículo rugoso sintetiza proteínas que vão ser secretadas ou vão participar de membranas ou vão participar de organelas, como é o caso do lisossomo. O retículo endoplasmático liso, além da função de transporte, consegue produzir também, pessoal, alguns tipos de gorduras. Conseguem produzir lipídios, tá? Então, isso é bem importante. Lembra que o retículo liso produz lipídio, lili, tá? Retículo liso produz lipídio. E ele também é muito importante em processos de desintoxicação, tá? Quando a gente tomou lá a cerveja pela primeira vez na vida, tomou uma latinha de cerveja e ficou bebaço. É ou não é verdade? Aí, com o passar do tempo, o cara vai ficando nego velho, vai tomando quase todos os finais de semana, né? Cervejinha e tal, não sei o quê. Vai chegar um dia na tua vida lá que daqui a pouco tu toma 5 latinhas e tu recém começou a ficar, né, bebinho. Por que isso? Por que tu vai tendo essa resistência ao longo do tempo? Porque a primeira vez que tu tomou a tua cervejinha, o teu retículo endoplasmático liso nunca tinha tido antes que... Difícil essa frase, gente. Ele nunca tinha te desintoxicado do etanol antes, né? Então,
ele era um retículo endoplasmático liso que estava ali de boas. Daqui a pouco ele recebe aquela carga de álcool, né? E aí ele começa a se desenvolver para conseguir degradar aquele álcool. Na segunda vez que tu vai tomar uma cervejinha, tu já tem mais retículo endoplasmático liso desenvolvido do que tu tinha antes. Isso implica no quê, pessoal? Implica que tu vai ter mais... vai ter que investir mais dinheiro para ficar bêbado, essa que é a verdade. Vai ter que beber mais para ficar intoxicado, tá? Da mesma maneira que tu ficou da primeira vez. E assim vai indo, tá? Quanto mais tu beber, mais retículo endoplasmático liso tu vai desenvolver e mais tu vai ter que beber na próxima para conseguir ter a mesma bebunzeira que tu teve da primeira vez. Por isso que as pessoas acabam ficando alcoólatras, né? O alcoolismo é uma doença muito grave. Para que a pessoa possa voltar a sentir, né, aquele barato, ela vai precisar tomar doses muito maiores de álcool do que ela tomava antes. E quando esse uso do álcool ele é feito de maneira reincidente, né, enfim, seguida, ele acaba se sobrecarregando o fígado e vários outros órgãos, né, e acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de cirrose hepática. A gente vai conversar melhor sobre isso lá no módulo 9, mas a cirrose é um processo inflamatório do fígado que pode levar à morte. Enfim, tá? Só para contar para vocês que o retículo endoplasmático liso, ele consegue desintoxicar a gente de cerca de 75% do etanol que a gente consome. Buenas! E o complexo de Golgi? Bom, o complexo de Golgi ele vai receber aquelas vesículas que podem vir ou do retículo rugoso ou do retículo liso. E aí? E aí que o complexo de Golgi, ele não está anatomicamente ligado aos retículos, tá? Mas ele recebe as vesículas que vêm de lá. Ele é formado por vários sáculozinhos. Cada um desses sáculos, desses saquinhos, né? A gente pode chamar de cisterna, de dictiossomo ou de golgiossomo. Aqui está o resultado principal. Eu não te perguntei nada. Coisa séria. Como eu ia dizendo, tá? De dictiossomo, de golgiossomo. São todos os nomezinhos que a gente pode dar para essas cisternas aqui que formam o complexo de Golgi. Tá, e daí, prof? Primeiro detalhe, tá? Essa formação do complexo de Golgi, assim, todo complexadinho, isso aqui é típico de célula animal. Nas células vegetais, o complexo de Golgi pode ter as suas cisternas separadas, tá? Então, tu tem uma cisterna aqui, uma cisterna lá, outra colar. Não necessariamente ele vai estar todo complexado. Aqui a gente está usando a célula animal como exemplo, tá? E nesse caso, é importante que vocês saibam o seguinte. O lado que vai receber as vesículas, tá? Se chama lado cis. Cis significa mesmo lado. Por que eu vou chamar esse lado de cis? Porque essa é a face do complexo de Golgi que está voltada para o mesmo lado do sistema de endomembranas. Ela está recebendo vesículas que vêm de lá. Depois a gente tem a parte medial do complexo de Golgi. Essa parte medial ela é responsável por armazenar substâncias, né? Por ativar algumas substâncias. Essas ativações podem ser feitas por glicosilações, né? O que é glicosilar? Glicosilar significa ativar alguma molécula adicionando glicídios, tá? Isso é glicosilar e isso o complexo de Golgi faz. E, enfim, pode modificar, armazenar ou ativar algumas moléculas que ele recebeu. E, por fim, na face trans, né? Trans significa lado oposto, tá? Vai ocorrer liberação de vesículas, como vocês estão vendo aqui. Essas vesículas aqui, elas podem se fusionarem, né? À membrana plasmática externa, porque daí o conteúdo da vesícula vai acabar sendo liberado para fora da célula. Então, é uma vesícula de secreção. Essa é a principal função do complexo de Golgi. Secreção, tá? Ou então, essa vesícula pode ser uma organela, que a gente chama de lisossomo, tá, gente? Então, olha só. Primeira função, a gente falou de modificação de proteínas na face medial. Ele pode concentrar, ele pode selecionar, empacotar as proteínas em vesículas antes de enviar elas para suas destinações celulares ou extracelulares. Tá? Como assim destinação celular? Se for um lisossomo, essa vesícula, que contém lá enzimas digestivas, vai ficar dentro do citoplasma. Extracelular significa fora da célula, significa que essa vesícula tem como destino o meio extracelular. Uma outra coisa muito importante, pessoal,
complexo de Golgi consegue sintetizar carboidrato, tá? Polissacarídeos, lembra dos carboidratos complexos? Tá? E lisossomos, são as 4 principais funções do complexo de Golgi, tá? Modifica, concentra e produz lisossomos e produz polissacarídeos, tá? Esse é o complexo de Golgi. Não te esquece que em vegetais e em fungos também, o complexo de Golgi pode aparecer não assim formando esse complexozinho, mas vários dictiossomos como unidades individuais. Nessa imagem aqui, eu sei, vocês olham que eu tomo um susto, né? Que susto. Prof, o que é isso? Isso aqui, de novo, tá? É uma eletromicrografia de transmissão. Uma foto de microscopia eletrônica de transmissão, onde a gente pode identificar as organelas. Aqui a gente tem o núcleo, tá? Eu sei porque, obviamente, tem um N aqui, né, de núcleo. Mas também porque aqui eu vejo regiões do núcleo que a gente chama de heterocromatina e de eucromatina. Embora eu tenha colocado para vocês alguma coisa sobre o núcleo nesse módulo, eu coloquei mais assim, mais como, sabe, por botar, porque a gente vai estudar núcleo profundamente no módulo 10, que é só no próximo livro. Mas enfim, o que eu consigo ver além do núcleo aqui, pessoal? Eu consigo ver, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso. Não muito bem, é claro, nada como uma ilustração para facilitar a nossa vida. Mas eu consigo ver aqui nesse E o retículo endoplasmático rugoso. Eu sei que é retículo rugoso por quê? Porque eu estou vendo, pessoal, que as membranas são achatadas. Como vocês podem ver aqui, ó, volta. Aqui nessa imagem. Consegue ver que o retículo endoplasmático rugoso ele é formado por lamelas achatadas, enquanto o retículo endoplasmático liso ele é formado por lamelas mais cilíndricas. E nessa ilustração ali, a gente vê que aqui tem uma lamela achatada e ela tem várias bolinhas pretas ao redor. Aqui elas são até marcadinhas, ó. Essas bolinhas aqui são os ribossomos que ficam na face externa do retículo rugoso, tá? O retículo é chamado de rugoso porque ele tem ribossomos aderidos. Ah, um sinônimo de retículo endoplasmático rugoso é ergastoplasma. Ergastoplasma. Aqui, ó, eu tô vendo uma vesícula mais cilíndrica. Então, isso aqui é retículo endoplasmático liso. E eu não tô vendo, ó, nenhum ribossominho aderido lá. Então, isso aqui é retículo endoplasmático liso. Certo, pessoal? Aqui, ó, onde tem esse M, tem uma mitocôndria. Eu sei que isso aqui é uma mitocôndria porque eu consigo ver algumas invaginações aqui dentro que a gente chama de cristas mitocondriais, tá? E aqui, olha, tem o complexo de Golgi. Olha aqui as cisterninhas dele. Ó, aqui tem uma vesícula se fusionando aqui, o complexo de Golgi, né? E aqui tu tem várias cisterninhas lá que são os nossos Golgiossomos ou dictiossomos, tá? Vocês vão ver algumas questões aí, algumas das mais difíceis desse módulo envolvem fotos. Por isso eu estou trazendo elas nas nossas aulas. Bom, o complexo de Golgi, ele também consegue formar uma estrutura muito importante para o espermatozoide. Essa estrutura se chama acrossomo. Então, durante a espermiogênese, processo no qual uma célula está se transformando em espermatozoide, os centríolos dão origem ao flagelo. E o complexo de Golgi armazena enzimas, a gente vai conhecê-las mais tarde, no módulo 30, mas só para vocês... né, enfim, adiantar alguma coisa, né, como as hialuronidases, por exemplo, tá? E vai formar algo na cabeça do espermatozoide que a gente chama de acrossomo ou capuz acrossômico, tá? É graças a essas enzimas que estão dentro do acrossomo que a gente consegue ter a fecundação. O espermatozoide, antes de chegar na membrana plasmática do óvulo, na verdade do ovócito, ele tem que passar por uma região chamada zona pelúcida. E essa zona pelúcida precisa ser digerida. E essa digestão só pode ser feita pelas enzimas digestivas armazenadas no acrossomo, que nada mais é do que o complexo de Golgi modificado, tá? Então, é isso que a gente vai chamar de reação acrossômica. Quando esse acrossomo, quando esse complexo de Golgi modificado, liberar suas enzimas digestivas na zona pelúcida. Isso permite a fecundação, tá? Muito bem, eu falei para vocês também que o complexo de Golgi libera vesículas chamadas lisossomos. Pois bem, qual é a função do lisossomo? Anota aí. Digestão intracelular, certo? Essa vesícula cheia de enzima digestiva é uma organela que a gente vai chamar de lisossomo primário,
tá? Ele não vai ficar para sempre no nosso citoplasma. A função dele é fazer digestão. Então, o que acontece? Tem 2 tipos de digestões que esse lisossomo pode promover. Anota aí. Primeiro tipo de digestão, a gente vai chamar de digestão heterofágica. Como que isso ocorre? Quando a célula incorpora algum elemento, tá? Seja por fagocitose, seja por pinocitose, esse elemento entra numa vesícula e essa vesícula, que contém a partícula alimentar, vai ser fusionada ao lisossomo primário. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente misture as enzimas do lisossomo à partícula alimentar. A digestão vai acontecer, o que for bom vai ser bombeado para o citoplasma e o que for ruim vai ser exocitado. Lembra da plasmocitose que nós conversamos na aula passada? No processo que a gente chama de defecação celular, tá? Ou excreção. Muito bem. Isso aqui, pessoal, essa vesícula que contém as enzimas digestivas e a partícula alimentar, a gente vai chamar de lisossomo secundário. Alguns autores chamam essa vesícula que contém resíduos, né, apenas aquilo que vai ser liberado, de lisossomo terciário, tá? Então não se preocupem se vocês encontrarem esse termo, é só para dizer do processo normal do lisossomo. A outra função do lisossomo é a função de digestão própria, né? Por exemplo, digamos que uma mitocôndria tenha parado de funcionar, tá? Ela morreu, ela não consegue mais produzir as enzimas do ciclo de Krebs lá e tal, não tá funcionando. Então, o que a célula faz? Muito sabiamente, ela coloca essa mitocôndria dentro de uma vesícula. E os lisossomos, né? Aí um novo lisossomo vai ter que ser sintetizado pelo complexo de Golgi. Um lisossomo primário vai se fusionar a essa vesícula e as suas enzimas digestivas vão digerir essa organela. Então, como a organela era da célula, a gente chama isso de vacúolo autofágico. Esse aqui seria um vacúolo heterofágico, porque a gente digeriu algo externo. Agora a gente vai digerir algo interno. Então, o lisossomo secundário aqui vai ser um vacúolo autofágico, porque eu estou fazendo autofagia, eu estou digerindo algo próprio. E aí, depois a gente vai formar o lisossomo terciário, que é o vacúolo residual, e o que sobrar vai ser exocitado, plasmocitado. Importante, dentro do lisossomo, o pH é ácido, tá? Então, existem bombas de prótons H+, na membrana dessa vesícula, que vão ajustar o pH interno do lisossomo para que ele fique baixo, para que ele fique ácido. Por que isso? Porque as enzimas que estão aqui dentro só funcionam em pH ácido. A gente chama elas de hidrolases ácidas, ok? Tá? Esse é um detalhe importante que faz vocês ganharem algumas questões. E aí, prof? E aí que o lisossomo, ele pode auxiliar a célula em vários processos diferentes. Por exemplo, a gente pode ter processos como a digestão, né, autofágica, heterofágica, e a gente pode ter processos de autólise, também chamados de citólise. Autólise, citólise, vocês imaginam o que significa, né? Lise significa quebra, destruição. Auto significa própria, então própria destruição. Citólise seria destruição da célula. Isso geralmente acontece porque a membrana do lisossomo se rompe, geralmente por influxo de cálcio, tá? E aí as hidrolases ácidas são liberadas no citoplasma, provocando o que a gente chama de dissolução da célula. Ou seja, tu vai digerir, né, de maneira não muito organizada, as substâncias da própria célula. Isso pode acontecer, esse processo de autólise pode acontecer em 2 momentos. Pode acontecer em, por exemplo, momentos importantes, como no caso de remoção de células mortas. A célula morreu, então aos pouquinhos as suas organelas vão se deteriorando, dentre elas o próprio lisossomo, e aí as enzimas vão ser liberadas e vai acontecer a digestão das substâncias intracelulares. Pode acontecer em processos patológicos, patologias são doenças, como é o caso da silicose, da artrite reumatoide, de uma doença neurológica infantil chamada Tay-Sachs. E também pode acontecer em processos de desenvolvimento, como é o caso da autólise positiva, também chamada de apoptose ou morte celular programada. É o que acontece com os girinos que se transformam em sapos, em rãs, né? Vocês sabem que a larva, o girino, ele tem uma cauda para conseguir se deslocar em meio líquido.
e que conforme ele se transforma, né, ele vai perdendo essa cauda. A morte dessa cauda aqui é toda feita por morte celular programada. Essas células, elas sabem que elas vão precisar ser reabsorvidas para que os nutrientes possam ser reaproveitados para gerar as patinhas dianteiras e as patinhas traseiras. Então, aos pouquinhos, conforme os membros surgem, a cauda regride. As células vão fazendo o que a gente chama de morte limpa, autólise positiva, né? As organelas todas vão sendo colocadas em vesículas, essas vesículas se fundem com a vesícula do lisossomo, e aí todas as organelas vão ser digeridas pelas hidrolases ácidas, de forma que vão ficar apenas resíduos, vesículas dessa célula no final do processo, que vão ser facilmente englobados pelos nossos glóbulos brancos, como é o caso dos macrófagos, que vão lá e fazer a limpeza dos restinhos celulares que sobraram. Então, é completamente diferente do que acontece, por exemplo, numa silicose, que é um caso de autólise negativa. O que vocês estão vendo aqui é um pulmão, tá? Um corte transversal de um pulmão, de um minerador que trabalhava lá em minas de sílica. Quando a pessoa não usa o EPI, né, a máscara, equipamento de proteção individual, né, aquela máscara que impede que ele inale a sílica vai acabar chegando até os pulmões dessa pessoa. E lá, a sílica vai acabar sendo englobada pelas células pulmonares, né, inclusive por macrófagos e outras células. E quando essas partículas de sílica forem englobadas pelos lisossomos, eles acabam se acumulando lá e rompem a membrana dos lisossomos. Esse rompimento libera de forma completamente desordenada, como a gente estava conversando antes, as enzimas digestivas. E aí a célula começa a passar não por um processo de apoptose, mas de necrose. Então, aos pouquinhos, né, tu vai formando tecidos fibróticos, porque essas células que necrosam, elas vão acabar sendo cicatrizadas. E, simultaneamente, a pessoa vai perdendo capacidade ventilatória, porque um tecido cicatrizado, ele não consegue fazer trocas gasosas. Então, quanto mais sílica a pessoa inalar, né, mais enzimas digestivas vão ser liberadas, mais células vão morrer, mais tecido fibroso a pessoa vai ter no pulmão e menor a capacidade de trocas gasosas do pulmão. A pessoa pode acabar morrendo por asfixia. Outro caso de doença causada por atividade anormal dos lisossomos é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença que tem muitos motivos, né, para ocorrer. Uma delas é a liberação dos lisossomos no meio extracelular, como se elas fossem vesículas de secreção. E quando isso acontece nas articulações, né, imagina, as enzimas vão ser liberadas lá na articulação. Qual é o grande problema disso? Que a articulação vai ser digerida. E isso pode gerar malformações das cartilagens, dos ósseos, enfim, muito, muito dolorosas, né? Como é o caso da artrite reumatoide. Tá? Bom, por favor, não confundam lisossomo com peroxissomo. A organela que é produzida pelo complexo de Golgi é o lisossomo. O peroxissomo não, tá? O peroxissomo, ele também é uma vesícula que contém enzimas. Mas vamos começar da origem dele, tá? Em primeiro lugar, que o peroxissomo não vem do complexo de Golgi. A origem dessa organela ainda é muito discutida. Alguns autores, né, o Campbell, cadê o meu Campbell? Esse livrão aqui, tá? Que é uma das bíblias da biologia. Eu tenho lá uma nota de rodapé, tá? Que o peroxissomo, segundo alguns autores, seria anteriormente uma bactéria. Uma bactéria, assim como é o caso das mitocôndrias e dos cloroplastos. Segundo esses autores, esse processo de endossimbiose teria sido muito mais intenso do que foi com a mitocôndria, do que foi com o cloroplasto, porque essa organela teria perdido completamente seu material genético, ela não tem DNA, os seus ribossomos, enfim. Mas alguns dos autores que defendem essa tese dizem que o peroxissomo ele tem capacidade de autoduplicação. Tá? Outros autores defendem que não, que os peroxissomos eles são derivados dos retículos, tá? Então os retículos liberariam vesículas que contêm enzimas prontas, né, que não precisariam passar pelo complexo de Golgi. E essas vesículas com estas enzimas seriam os peroxissomos, tá? Então a primeira diferença é a origem. O peroxissomo não vem do complexo de Golgi, quem vem do complexo de Golgi é o lisossomo. Segunda diferença, função, tá?
A função do peroxissomo primordial é oxidar ácidos graxos. Lembra ácido graxo, uma partezinha lá do lipídio? O lipídio é feito por ácido graxo e álcool, né? Pois bem, o ácido graxo é oxidado em grande parte nos peroxissomos. Quem faz isso é uma enzima chamada oxidase. Deixa eu pegar aqui o meu ponteirinho. Então, as oxidases oxidam ácido graxo. Por quê? Porque isso libera energia, né? Pode liberar energia na forma de calor, enfim. Mas essa oxidação de ácidos graxos libera um subproduto tóxico, que é a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Tá? Então, o que a água oxigenada faz? Ela é mega master tóxica, tá? Ela pode literalmente sair por aí oxidando tudo que é membrana que tem na nossa célula. Vocês viram que a nossa célula tem muita membrana. Por isso, para que a atividade do peroxissomo não acabe destruindo a própria célula, né? Além das oxidases, o peroxissomo tem a catalase. A catalase é uma enzima especializada em transformar o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, em água e oxigênio. Quando tu te machucava lá, quando tu era pequenininho, não sei se vocês passaram por esses momentos de tortura, eu passei, tá? A gente ralava o joelho, daí a mãe vinha e jogava água oxigenada em cima. Tá? A ideia dela é boa, porque a água oxigenada realmente vai matar a bactéria que quiser entrar ali. Afinal de contas, ela é extremamente oxidativa. Mas o que, além da dor, né? O que eu ficava olhando era que fervia o machucado, né? Ela colocava água oxigenada e surgiam bolhas ali. E aí, hoje a gente sabe por quê. Porque quando eu me machuquei, eu expus células minhas, rompi células minhas. E acabei expondo peroxissomos. Quando a minha mãe jogou água oxigenada, a catalase dos meus tecidos quebrou a água oxigenada que a mãe estava jogando lá, em água e oxigênio. Então, não é que estava fervendo, é que estava liberando oxigênio mesmo, tá? Pois bem, lembra que eu falei para vocês que o retículo endoplasmático liso é responsável por 75% da degradação do álcool que tu ingere? Pois é. Os outros 25% de desintoxicação ficam a cabo do peroxissomo, tá? Além de desintoxicação, além de oxidação de ácidos graxos, os peroxissomos hepáticos, ou seja, do fígado, também são responsáveis pela produção de colesterol, tá? De fosfolipídios de membrana e de ácidos biliares. Na verdade, peroxissomos de quase todas as células podem produzir fosfolipídios, mas no fígado, os peroxissomos do fígado produzem colesterol e ácidos biliares, que a gente vai precisar depois para fazer a bile, um elemento emulsificante que a gente precisa para digerir gorduras. Tá, gente? Então, tudo isso peroxissomo. Oxidação de ácido graxo, desintoxicação, produção de fosfolipídios, colesterol e ácido biliar. Certo? Em plantas, existe um peroxissomo especial, que a gente chama de glioxissomo, tá? Anota aí, pessoal. O que é o glioxissomo? É um peroxissomo que ocorre não em qualquer lugar, tá? Mas apenas em tecidos que acumulam gordura. Aonde que uma planta vai acumular gordura, né? Lembra que lá em bioquímica a gente falou bastante, pessoal, sobre vegetais oleoaginosos, né? O que é um vegetal oleoaginoso, né? Uma semente oleaginosa, como é o caso da castanha do Pará, por exemplo, né? Essa semente, ela acumula gordura, uma gordura boa, tá? A gente vê que é super importante para nossa dieta, né? Essas gorduras boas. Tá, e daí? Mas a planta não colocou essa gordurinha lá na semente, na castanha do Pará, enfim, na castanha de caju, para que eu fique saudável. Ela colocou isso lá para sobreviver, não é verdade? É verdade. A semente, ela precisa guardar gordura. Por quê? Porque dentro da semente tem o neném plantinha. E aí, quando aquela semente estiver sozinha lá no solo, ela vai precisar tirar energia de algum lugar para se desenvolver. Lembra que a plantinha que está dentro da semente não tem como fazer fotossíntese. 1, porque ela está dentro da casca, não entra luz dentro da casca. 2, porque ela está dentro do solo, não entra luz dentro do solo, né? Então, ela precisa de uma fonte prévia de energia para conseguir energia. Então, algumas sementes oleaginosas armazenam gordura lá e queimam essa gordura, oxidam essa gordura com esses peroxissomos especializados, que a gente vai chamar de glioxissomos. Por que eu chamo esse peroxissomo de glioxissomo? Por quê? Porque a oxidação de ácido graxo dessa vez vai gerar o quê? Glicose. Glioxissomo converte ácido graxo em glicose.
E daí que essa glicose é o que vai servir para esse embriãozinho, para esse neném plantinha, como fonte de energia para que ele consiga se desenvolver até que a germinação seja forte o suficiente para gerar um bebê plantinha que consiga fazer sua própria fotossíntese, tá? Então, os glioxissomos oxidam lipídios para obter carbono e para obter energia, certo, gente? Muito bem. E aí? Estamos terminando, galera, tá? Os plastos, pessoal. Planta tem plasto, animal não tem plasto. Quando a célula vegetal nasce, ela não tem um cloroplasto, ela tem um proplasto, tá? Um proplasto é uma organela que vai dar origem ao plasto que for necessário para aquela célula. Por exemplo, se aquela célula estiver na raiz, tu não concorda comigo que ela não vai receber luz? Qual é a função de um cloroplasto numa célula da raiz? Nunca vai fazer fotossíntese, né? Então, lá na célula da raiz, o proplasto ou proplastídeo se transforma em leucoplasto. O leucoplasto, ele é incolor. Não tem porque ser verde, ele não vai fazer fotossíntese, tá? E ele serve basicamente para estocagem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no aipim, também chamado de mandioca, né, por muitos, o que acontece? Dentro das células, tu vai estocar lá amido, certo? E aí tu vai ter acesso lá ao aipim depois, dentro dos leucoplastos, das raízes do aipim, tu vai ter amido, tá? E aí, que mais? Se essa célula estiver numa folha, então o plasto desta célula vai se transformar em cloroplasto. Daí ele vai ficar verdinho e vai fazer fotossíntese. E se esse proplastídeo estiver, por exemplo, em uma pétala de uma flor ou na casca de um fruto, ele vai armazenar muito lipídio carotenoide. Lembra que são aqueles alaranjados, avermelhados, enfim? E aí vai dar origem ao cromoplasto. Cromo significa cor, tá? E aí a função dele é basicamente deixar aquela pétala bem colorida, aquela casquinha bem colorida para conseguir atrair animais. Leucoplasto tem 3 tipos de leucoplasto. Anota aí, a gente tem o elaioplasto. A gente tem, além do elaioplasto, por que eu vou chamar esse leucoplasto de elaioplasto? Porque ele vai armazenar lipídios. A gente vai ter também o proteinoplasto, que é o leucoplasto que armazena proteínas. E a gente vai ter o amiloplasto, que é o leucoplasto que armazena amido, tá? Então, o caso do aipim é um caso de amiloplasto, porque é basicamente carboidrato que a gente tem naquela raiz, tá, gente? O cloroplasto, tá aqui ele, olha que lindo, que maravilhoso, é o nosso organelo. Olha só, ela tem 2 membranas, uma membrana externa, derivada do vacúolo endocítico, uma membrana interna, que vai dar origem a essas moedinhas, que a gente chama de tilacoide. Vou pegar meu marca-texto. Então, o tilacoide, ele é mega master importante, tá? É no tilacoide que estão os pigmentos verdes, que a gente vai chamar de clorofila, tá? Então, é no tilacoide que acontece a etapa fotoquímica ou clara da fotossíntese. O estroma, pessoal, é tipo o citoplasminha lá do cloroplasto. Então, o que tu vai ter lá? Tu vai ter o DNA circular do cloroplasto, tu vai ter os ribossomos do cloroplasto, tu vai ter inclusões citoplasmáticas deste cloroplasto, tá? E para a fotossíntese, o estroma é mega importante porque é no estroma, pessoal, que a gente vai ter as enzimas responsáveis pela etapa escura ou química da fotossíntese, tá? Essa enzima se chama rubisco. Vamos falar bastante sobre ela no último módulo 9 desse livro, certo? Então, no tilacoide ocorre a etapa clara, no estroma ocorre a etapa escura, tá? A gente não usa mais esses termos, mas é mais fácil de memorizar, depois a gente vai conversar mais sobre isso. E aí, detalhes, tá, pessoal? Cada moedinha se chama tilacoide. Se eu considerar uma única pilha de moedinhas, tá? Eu tenho o num, tá? Então, várias moedinhas empilhadas formam uma pilhinha que a gente chama de granum. Todas as pilhinhas, todos os tilacoides, todos os grânulos considerados
formam a grana. Hihi, grana, tá? Tem muita moedinha, então é grana, tá? Certo? Tá? Então, grana, na verdade, grana é coletivo de granum, em latim a gente acaba com A, tá? Então, mas para lembrar, a gente vai lembrar que tem muita moedinha, tem muita tilacoide, então é muita grana. Então, os granuns formam a grana, cada granum é formado por vários tilacoides, e cada tilacoide é formado por uma membrana que contém clorofila, ok? Que é a nossa pigmento fotossintético que vai interagir com a luz. E a mitocôndria, pessoal, também costumava ser uma bactéria, também tem membrana externa, derivada do vacúolo endossimbiótico, tem uma membrana interna, derivada da própria bactéria, tem o que mais? Tem DNA circular, tem ribossomos, tem inclusões citoplasmáticas e tem um espaço entre as membranas, tá? Então, o que eu gostaria que vocês guardassem aqui? Primeiro e mais importante, o citoplasminha dessa mitocôndria a gente vai chamar de matriz mitocondrial. Esse local é muito importante porque é onde vai acontecer o ciclo de Krebs, tá? A crista mitocondrial nada mais é do que a invaginação da membrana interna. É nessa crista mitocondrial que vocês estão vendo aqui que vai acontecer uma etapa da respiração celular que a gente vai chamar de cadeia de elétrons e a fosforilação oxidativa, tá? Então, o ciclo de Krebs é na matriz mitocondrial, cadeia de elétrons e fosforilação oxidativa é na crista mitocondrial. As proteínas que promovem esses processos estão nessa invaginação da membrana. E o espaço intermembranas também vai ser muito importante para entender a respiração celular, tá? Uma coisa importante, pessoal, em princípio, todas as mitocôndrias que a gente tem no nosso corpo derivam do óvulo, certo? Até sobre isso existe uma teoria chamada de Eve Gene, ou seja, o gene da Eva, que se a gente for buscar nas minhas mitocôndrias, nas tuas mitocôndrias, nas mitocôndrias de todo mundo, a gente vai ver tanta similaridade que a gente vai ver que no início, com certeza, teve uma mãe da galera toda, né? Então, seria a Eva, né? A mitocôndria teria o gene da Eva. Mas, claro, né? Figurativamente falando. Por que eu trago isso pra vocês? Porque durante muito tempo a gente sempre falou sobre isso, que a mitocôndria é uma organela de origem exclusivamente materna, já que ela é herdada pelo óvulo. No ano passado, ou retrasado, agora não me lembro muito bem, saiu um artigo em que uma equipe de cientistas encontrou em algumas famílias, tá, genes que foram herdados do pai, ou seja, genes mitocondriais do pai. Isso é muito raro, pessoal, tá? Até agora, durante séculos aí de ciência, a gente sempre ouviu falar que as mitocôndrias são herdadas da mãe. E agora descobriram em algumas famílias mitocôndrias de origem paterna, tá? Isso faz com que a gente tenha que redefinir muitas coisas, porque quando esses genes que tem dentro da mitocôndria não funcionam bem, né? As pessoas podem ter doenças, por exemplo, Alzheimer ou Parkinson. Tem algumas doenças neurológicas, agora não lembro bem. Acho que é Alzheimer. O Alzheimer, acho que é quase certeza que é o Alzheimer. É uma doença ligada ao DNA mitocondrial, né? Então, antes sempre se atribuía uma herança materna, né? Se a minha mãe teve, minha avó teve, talvez eu vá desenvolver isso. Mas agora se sabe que não, em algumas famílias as mitocôndrias podem ser herdadas do pai, então se tem na família do pai, talvez existe uma possibilidade de tu ter herdado isso. Mas aí só um exame genético pode dizer mesmo. Mas, enfim, tá? Seria basicamente essa alteração aí na interpretação de probabilidade de herança de uma determinada doença. A gente tem rastreado, geração após geração, o DNA mitocondrial. E como ele sempre vai ser herdado da mãe, é muito mais fácil tu conseguir encontrar nas gerações anteriores quem é o parente de quem, né? Então tu consegue descobrir quem é a mãe, quem é a avó, quem é a bisavó, quem é a tataravó, até que tu consiga ir muito lá atrás na evolução, tá? Em princípio, essa descoberta não altera, tá? Esses estudos evolutivos, que nós vamos aprofundar mais no módulo 16, tá? Por enquanto, gostaria apenas que vocês soubessem do gene da Eva aí, tá? Que a gente tem essa hipótese de que tem uma primeira Homo sapiens, né? Cujas mitocôndrias foram distribuídas aí ao longo das gerações para todos nós. Certo?
Muito bem. Por fim, mas não menos importante, o supervacúolo das células vegetais, tá? Esse vacúolo, pessoal, tem uma membrana especial que se chama tonoplasto, tá? O tonoplasto é uma membrana especial que seleciona o que pode ser armazenado dentro do vacúolo e o que não pode, tá? Ele é mega importante para fenômenos osmóticos, guarda lá água, íons, carboidratos, proteínas, enfim. Quando uma célula nasce, né, uma célula vegetal ou uma célula de uma alga, ela tem muitos vacuolinhos bem pequenininhos. E aí, conforme essa célula vai se desenvolvendo, esses vacuolinhos se fundem até formar esse vacuolão que vocês estão vendo aqui, tá? Como ela armazena muita água, ela é importante nos fenômenos osmóticos que nós estudamos na aula passada, né? Isso aqui que fica túrgido ou fica murcho. E quando a gente está falando de planta que contém pigmentos, tipo as pétalas, o caule, geralmente os pigmentos também são armazenados aqui, os pigmentos carotenoides, tá? Antocianina é um pigmento azulado. Lembrei, mais uma coisa. Muitos autores defendem que as células vegetais não apresentam lisossomos, tá? Os autores que defendem essa tese dizem que não é necessário, porque, na verdade, as hidrolases ácidas são encontradas dentro do vacúolo. Então, entendam que, quando a gente falar de digestão intracelular para plantas, tá? Existem duas possibilidades aí de questão. Ou a questão vai te dizer, olha, quem faz a digestão intracelular é o lisossomo, ou ela vai te dizer, olha, é o vacúolo, tá? É mais provável que se diga que as plantas não apresentam lisossomos. Ok, pessoal? Então tá bom. Por hoje era isso. Descansem e se cuidem.